Glória a Deus, bem-vindo ao nosso cenáculo de oração, nesta quinta-feira, dia 6, hoje é dia 6, né? Isso mesmo. Glória a Deus, vamos lá, vamos iniciar o nosso cenáculo de oração. Amém, em nome de Jesus. Quero que vocês abram a sua Bíblia aí, se você puder acompanhar o livro de Jó, capítulo 1. Vou falar um pouquinho sobre cerco de proteção. É um tema bastante interessante, a gente sempre comenta aqui. A gente precisa ter esse entendimento, essa compreensão espiritual, o que nos leva a ter esse cerco de proteção, o que nos faz ter essa cobertura chamada cerco de proteção. Então, abra sua Bíblia aí antes de nós orarmos. Eu quero ler alguns versículos aqui do capítulo 1 de Jó. Versículo 1 fala que Jó era um homem íntegro, reto e temia a Deus e se desviava do mal. Tinha 3 filhas, 7 filhos e era um homem que tinha muitas ovelhas e camelos, juntas de boi, enfim, era um homem muito rico naquela época. Era mais rico, segundo a palavra, era mais rico daquela região. Mas eu quero começar a ler com você aqui a partir do versículo 8. Amém? A partir do versículo 8, antes de nós orarmos. O versículo 8 fala assim: E o Senhor disse a Satanás: Você reparou ao meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: Será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Versículo 10. Não é verdade que tu, Deus, tu mesmo puseste um cerco ao redor dele, da sua casa, de tudo que ele tem? Abençoaste a obra das suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra. Vamos orar, queridos, em nome de Jesus, antes de nós comentarmos alguma coisa sobre esse texto. Senhor, em nome de Jesus, eu quero consagrar este momento, esse cenáculo de oração. Quero consagrar cada casa, cada família que está entrando agora nesse cenáculo de oração, para que verdadeiramente essa casa, este lar, seja um cenáculo abençoado, seja um local de bênção na vida dos seus filhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E que haja mesmo mover de Deus nessa casa, neste lar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que tudo aquilo que representa a resistência do inimigo, tudo aquilo que tem se levantado contra essa casa, essa família, que possa cair por terra hoje em nome de Jesus. Nós estamos diante de um texto, não é uma parábola, porque Jesus contou muitas parábolas, ele trouxe algumas mensagens através de parábolas, mas esse texto não é uma parábola. Esse texto foi um fato, foi uma verdade que aconteceu ali, Deus permitindo algumas situações na vida de Jó, e verdadeiramente talvez poucas pessoas poderiam aguentar aquilo que Jó aguentou sem blasfemar a Deus. Mas a vida de Jó incomodava o inferno. A vida de Jó incomodava Satanás. O comportamento de Jó, a integridade dele incomodava o inferno. Porque Satanás estava acostumado a destruir vidas e mais vidas, mas a vida de Jó ele não conseguia destruir. Satanás estava acostumado a entrar realmente em brechas e destruir a vida das pessoas, mas ele via que na vida de Jó havia um cerco de proteção ao redor dele, de tudo que ele tinha um cerco de proteção. Eu quero em nome de Jesus, Pai, que nós possamos ter entendimento hoje dessa palavra,
porque o Senhor colocará sobre o teu povo, sobre a tua igreja, esse cerco poderoso, porque nós vamos buscar esse caminho de santidade, de integridade, para que o cerco se mantenha ao nosso redor, para que o cerco se mantenha sobre a nossa casa, a nossa família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso eu oro, eu clamo nessa noite, nesse cenáculo de oração, por cada um dos teus filhos, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que a tua unção venha sobre nós, venha o teu poder sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a unção de Deus seja derramada sobre o teu povo, pelo poder que há no nome santo poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos, em nome de Jesus. É tão importante a gente falar sobre o livro de Jó, sobre essa história, né? Porque não é uma parábola, e é tão interessante porque eu acho que aquilo que aconteceu com Daniel, também Deus permitiu aqui na vida de Jó. Obviamente Deus registra, permite que isso fosse registrado para que as pessoas tivessem esse entendimento. Mas a mesma coisa aconteceu ali com Daniel já no final da sua vida. Deus permitiu que houvesse aquela lei, Deus permitiu que Daniel fosse lançado na cova dos leões, mas Daniel era um homem íntegro. Daniel tinha um cerco de proteção tão grande, talvez o inimigo tenha falado, lança ele na cova dos leões para ver se ele... mas foi lançado na cova dos leões e nada aconteceu com Daniel. Mas o texto ele fala sobre duas situações, duas provas que são colocadas na vida de Jó. Essa é a primeira, a segunda foi a enfermidade que veio sobre ele. Mas o que me intriga muito nesse texto é que Satanás, ele fala aqui, é isso que estava incomodando o inferno. Não é verdade, no versículo 10 fala, não é verdade que tu mesmo, falando com Deus, tu mesmo puseste uma cerca, um cerco ao redor dele e da sua casa e de tudo que ele tem. Então, Satanás sabia que havia um cerco que ele não poderia ultrapassar. Havia um limite que ele não podia entrar. A partir daquele limite ele não podia passar. Não só sobre a vida de Jó, como ele diz aqui na sua casa e também em tudo o que ele tem. Ou seja, nós vimos aqui no começo falando sobre o gado que ele tinha, as ovelhas, os rebanhos, a quantidade que ele tinha. Era muito grande, Jó era um homem muito rico. Mas Satanás estava muito incomodado. Mas aqui Satanás faz uma denúncia, porque Jó tinha esse cerco de proteção sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre os seus bens. Então eu quero, em nome de Jesus Cristo, que essa palavra de hoje possa trazer essa habilitação no mundo espiritual. Mas o que leva Jó a ter esse cerco de proteção? O que leva Jó a viver essa palavra? Porque nós vimos que lá mais para frente, no capítulo 2, fala que a mulher de Jó, ela chega a uma seguinte conclusão, amaldiçoa Deus e morre. Ou seja, ela já estava ali saturada com todas as situações. Lógico, tinha perdido 10 filhos foram mortos, e agora Jó perdeu tudo que ela tinha de riqueza, do seu marido, e agora ela fala exatamente aquilo. Por quê? Agora, por que Jó não usa esse termo? Por que Jó não age dessa forma? Porque verdadeiramente Jó, ele era um homem íntegro a Deus, e Satanás quer que a tua integridade, a tua fidelidade para com o Senhor seja destruída, porque essa é a barreira que faz com que Satanás não entre na nossa vida. E uma outra situação, Satanás exigiu ali para que, versículo 11 fala assim, estende a mão e toca em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Infelizmente, é o que a gente tem visto muitas pessoas na hora da dor, na hora de uma situação
calamitosa, o que a pessoa faz? Ela acaba blasfemando, ela acaba jogando na cara de Deus: o Senhor não protegeu minha família, o Senhor não protegeu meu filho, o Senhor não protegeu o meu emprego, por que eu fui mandado embora? Eu trabalhava direitinho, eu fazia tudo direitinho ali, mas aquela pessoa que não fazia, que poderia, que não merecia permanecer naquela empresa, está lá, e eu que fiz tudo direitinho, sou dizimista, sou ofertante, tal, e a pessoa acaba se levantando e blasfemando contra Deus. Mas o que incomodava Satanás era a integridade, e que Jó também jamais abria sua boca para blasfemar. Ele não viu Jó uma vez sequer se blasfemando contra Deus. Agora, o que é importante nós entendermos nessa palavra, que porque Satanás se incomodou tanto, porque ele achava que tudo aquilo, que Jó não se blasfemava porque Deus o abençoou, Deus colocou sobre ele bens, riqueza, prosperidade, mas só que Jó não dependia de tudo isso, dependia mesmo de Deus. Agora eu quero, em nome de Jesus Cristo, que hoje essa palavra possa entrar mesmo no teu coração, que você possa ter esse sentimento hoje na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, e não fazer como Ana fez, Ana acabou fazendo totalmente o oposto que Jó faz, totalmente o oposto do que Jó faz. Então, assim, é algo muito sério espiritualmente. Nós precisamos realmente buscar o poder e a unção dessa palavra sobre a sua vida, sobre a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Porque Satanás ele vai ao extremo. E aí o versículo 12 fala assim: então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que você quiser, eu te autorizo você fazer isso, com tudo que Jó tem. Então Deus autorizou com tudo que ele tinha, riqueza, bens e tal, com tudo que ele tem. Só não estenda a mão contra ele. Então, ou seja, o inimigo estava liberado para fazer qualquer coisa, só não podia estender a mão contra Jó. Então Satanás saiu da presença do Senhor, diz o texto. E agora eu quero que você preste muita atenção naquilo que os versículos 15 em diante vai falar, para que você possa entender que Satanás, às vezes fala, Satanás não tem poder. Não, ele tem poder. Ele não tem poder quanto aquele que está debaixo da cobertura do Senhor. Então, eu posso falar, você não tem poder para fazer isso porque eu estou coberto com o sangue do Cordeiro. Você não tem poder contra a minha vida. Você não pode atravessar essa muralha. Mas, em nome de Jesus Cristo, quando nós temos essa cobertura, nós podemos realmente declarar isso no mundo espiritual, que ele não tem este poder, porque não foi dado a ele, porque nós temos essa proteção de Deus. Agora, olha o que diz o versículo 15. De repente, os sabeus atacaram e levaram tudo. Mataram os servos a fio da espada, só eu consegui escapar para trazer essa notícia. Então, veja que foi ali um bando, um grupo de pessoas dessa tribo foi lá e mataram os servos de Jó a fio da espada. Então veja que há uma situação aqui muito complicada e complexa, porque nós vemos então o inimigo agindo, porque Satanás tinha pessoas que poderiam fazer aquilo que ele estava comandando. Então, às vezes nós vemos essa situação que aconteceu, foi literalmente um comando do inimigo na vida daquela pessoa para fazer o que ele fez. Então, nós vemos que muitas vezes as pessoas elas acabam sendo instrumento e ferramenta de Satanás. Então, eu quero que você preste muita atenção, porque ali eles destruíram, mataram todas as pessoas e só uma pessoa escapou para poder dar notícia. Versículo 16 fala: enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: fogo do céu caiu, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer essa notícia. Então veja que esse fogo caiu do céu, sim, veio do céu, mas não foi Deus quem mandou esse fogo. Quem mandou esse fogo foi o inimigo. Como ele mandou aquele grupo aquela tribo matar todos aqueles a fio das espadas e enfim. Então nós vimos aqui essa terceira situação.
E a quarta situação está no versículo 18, a terceira situação está no versículo 18, ele fala assim: também este ainda falava quando veio outro e disse aos seus filhos, né, e as suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os quatro cantos da casa, e ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer essa notícia. Então, preste muita atenção, que a gente vê aqui Satanás agindo de uma forma, usando a tempestade, usando aquele vento, para que destruísse a casa. A casa não só, né, caiu, mas caiu sobre a vida dele. Então, eu quero que você entenda, querido, que muitas vezes nós temos a autoridade de repreender o principado dos ares, o principado da potestade dos ares. Nós precisamos repreender, né, às vezes, essa situação que a gente vê aí de incêndio, de muitas coisas. Nós podemos repreender muitas situações, porque são obras malignas, são ações malignas, né? E que nós temos a autoridade de repreender. Satanás tem poder para agir dessa forma, nós temos também autoridade para neutralizar o poder. Nós vimos aqui que havia uma provação na vida de Jó. Era uma prova na vida que Deus estava permitindo na vida de Jó. E essa era a primeira prova que estava acontecendo na vida de Jó. Então, Jó se levantou depois daquela notícia de perder tudo, né? Literalmente os seus 10 filhos, e muitas vezes a gente pessoas revoltadas com Deus por conta de um filho, de um familiar, né? E acaba entrando um sentimento maligno dentro da pessoa, a pessoa fica travada a vida inteira. Por isso, assim, em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus, nós precisamos nos posicionar espiritualmente, para que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Agora, a integridade de Jó continua. Versículo 20 fala: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e prostrou-se em terra e adorou ao Senhor. Versículo 21, e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Entenda o que Deus tem falado para cada um de nós. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Então, querido, eu quero que você entenda que este caminho da integridade, ela bloqueia toda a ação de Satanás. Nós vemos aqui algo que Deus permitiu, né? Isso é uma história que aconteceu de fato, mas nós vimos aqui a permissão de Deus. Agora, em nome de Jesus Cristo, se nós andarmos com integridade de coração, quando nós somos transformados, você vê o que Satanás queria fazer com Pedro. Por que Satanás queria fazer aquilo com Pedro? Porque havia brecha na vida de Pedro, né? Então, em nome de Jesus Cristo, nós precisamos ter um posicionamento no mundo espiritual para que nós possamos ter esse cerco de proteção na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. E hoje, um dos maiores cercos de proteção na nossa vida se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso cerco de proteção. Porque aquela tempestade que aconteceu ali, né, no Mar da Galileia, que os discípulos, né, tiveram que acordar Jesus apavorado, nem para orar, nem para repreender, tiveram tanta experiência com Jesus, mas eles não tiveram, porque Jesus repreendeu o principado dos ares, a tempestade ali naquele dia. Agora, o que é interessante nós entendermos? Que Jesus Cristo é a nossa proteção. Ele é o nosso cerco de proteção. Além dos anjos do Senhor que nos protege, além dos anjos do Senhor que nos guarda, além dos anjos do Senhor que nos protege de todo laço, de todo mal. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, você entenda isso, porque aquele barco poderia realmente virar. E os discípulos, a preocupação deles qual foi? A preocupação dele foi exatamente essa. O Senhor Jesus, o Senhor não se importa que nós pereçamos, o Senhor não se importa que nós morramos aqui, o Senhor não se importa que o barco está virando enquanto você está dormindo, né?
Olha que atitude, que fala dos discípulos. Então, por isso que nós vimos ali, né, Satanás tentando peneirar a vida de Pedro, porque não havia, né, uma integridade. E se aquele barco virasse, né, se aquele barco virasse, tivesse, por exemplo, vamos supor que o barco tivesse tombado e tivesse matado ali 2 ou 3 discípulos, os outros escapassem, vocês acham que eles não iam blasfemar contra Deus? Que mestre é esse? Que Jesus é esse? Né? Então, eles já se anteciparam, falaram, que negócio é esse? Né? O Senhor não se importa conosco? Nós estamos aqui quase para, né? O barco está quase para virar, o Senhor não tem, está aí dormindo? Né? Então, em nome de Jesus, que muitas vezes, por pequenas coisas, a gente acaba blasfemando contra Deus. Ah, bispo, mas eu bati na minha boca, eu pedi perdão. Tá, mas qualquer situação na nossa vida. Agora, muitas vezes a gente vê Satanás agindo, né, na vida de algumas pessoas, em algumas situações, em algumas cidades, porque há uma habilitação por parte do pecado, da ação do inimigo, das nossas atitudes que levam o inimigo a ter motivo para nos destruir, brechas. Literalmente, se não tiver brecha, o inimigo não vai te atingir. Né? Ah, mas se Deus permitir como ele permitiu com Jó. Querido, Deus permitiu uma única vez ali. Ele pode trazer uma aprovação para você, mas o próprio Deus falou, veja que não há ninguém na terra como meu servo Jó. Né? Não há ninguém na terra como meu servo Jó. Então, é algo muito sério espiritualmente. E nós, será que o Senhor tem olhado para você, tem visto a sua integridade? Integridade não em todas as áreas, integridade com a tua casa, com a tua família, né? Integridade com o teu casamento. Qualquer coisa você se explode, qualquer coisa, olha, não fala com o papai hoje, porque o papai hoje está nervoso, ele, né? É bom você não falar nada, é bom você não pedir nada. E às vezes as mães ficam aí colocando, né? Tentando abafar a coisa, né? Em nome de Jesus. E sabe o que acontece? Muitas vezes vem a pessoa que está no pecado, e às vezes a pessoa sabe que ela está no pecado e a pessoa tem medo de falar, até pela reação dela. Agora, em nome de Jesus, e a gente às vezes reclama, porque Deus não protegeu, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, não. Como nós temos falado para vocês, e eu volto a insistir e bater nessa tecla, porque nós vimos exatamente, o povo foi para a Babilônia, não foi por culpa de Deus, porque Deus quis prová-los na Babilônia, Deus não quis provar na Babilônia. Deus não quis provar, eles foram por causa da iniquidade, do pecado, das gerações que pecaram, se contaminaram, que não serviram a Deus, que abandonaram, que blasfemaram. Agora, em nome de Jesus Cristo, uma coisa é certa, existe um cerco de proteção. Não só para Satanás, mas para enfermidade, para qualquer tipo de situação. Porque você acha que Satanás não tentou várias vezes destruir a vida de Jó? Não tentou várias vezes mexer no seu patrimônio? Não tentou várias vezes matar os seus filhos? Não tentou várias vezes colocar doença em Jó? Mas ele não podia fazer isso. Porque a Bíblia deixa bem claro, Satanás reclama porque havia um cerco na vida de Jó, da sua casa e de todos os seus bens. Eu creio em nome de Jesus Cristo. Nós podemos estar passando por uma situação muito complicada no país, em todos os sentidos. Mas eu tenho essa convicção que, apesar de tudo, Deus tem o poder de colocar sobre nós um cerco de proteção e nos proteger literalmente de todo o laço do mal. Amém? Em nome de Jesus. Bispo, o desemprego está aumentando de novo, cada vez mais. Como que vai ficar a nossa história? Não é que vai ficar a nossa história. Deus pode colocar um cerco de proteção contra o espírito de miséria e desemprego na tua vida. Bispo, não pode acontecer aí, estou vendo que todas as pessoas hoje é depressão, é câncer, não sei o quê. Parece que todas as pessoas parece que são obrigadas a ter essas doenças. Não, Deus pode colocar um cerco de proteção para que o espírito de enfermidade e essas doenças não tenha poder sobre a sua vida.
Então, essa é a verdade da palavra do Senhor. Agora, nós precisamos andar com integridade diante do Senhor. Amém? Eu estou falando com conhecimento de causa, porque eu já fiz muita coisa errada, eu sei as consequências que eu sofri pelos erros que eu cometi, e não posso culpar Deus, a culpa é minha. Eu te pagaram um preço muito alto pelos meus pecados, pelas coisas que eu pratiquei. Agora, muitas vezes nós nós não obedecemos a Deus, vamos na igreja o dia que a gente acha que tem que ir, se está chovendo eu não vou me arriscar porque se eu sair nessa chuva eu vou ficar doente, então é melhor ficar em casa. Então a gente vai moldando Deus, moldando a Bíblia, moldando a nossa forma de cultuar a Deus. Nós estabelecemos como eu posso cultuar a Deus, como eu posso adorar a Deus, como eu posso servir a Deus. Infelizmente. Bispo, eu não estou pecando. Não. Está fazendo o quê? Se Deus não foi feito para ser moldado, né? Quem tem que ser moldado somos nós e não Deus. Agora, muitas vezes a gente começa a criar a nossa própria forma de servir a Deus. Não, eu vou servir a Deus dessa forma. Eu não acho isso certo, eu não acho isso correto, isso está errado, isso tem que... Querido, quem julga é Deus. Eu sempre falo uma coisa que é verdade. Na época de Ófine e Finéia, se muitas pessoas tivessem naquela época, eles já tinham mudado, infelizmente não tinha tanta igreja, mas até talvez foram para outros deuses, porque o que estava acontecendo ali não era realmente da vontade e do agrado de Deus. Mas o tempo de Deus pôr a mão em Ófine e Finéias e Eli não tinha chegado. Então, em nome de Jesus, e às vezes nós queremos meter o pé pelas mãos, ou seja, fazer justiça. Eu não vou mais nessa igreja porque é o que eu estou vendo ali. Você está vendo o homem, você não está vendo Deus. Porque lá, na época de Ófine e Finéia, o homem estava pecando, fazendo um monte de sujeira, de besteira, mas Deus não. Deus continuava sendo o mesmo. E foi ali que Ana foi abençoado. Então, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, querido, nós vamos realmente viver um tempo diferenciado, porque nós estamos debaixo da cobertura e da unção e da bênção do nosso Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, a única aliança que você faz e é verdadeira e é fiel é a aliança com Deus. Jó fez uma aliança de integridade com o Senhor. E nós precisamos fazer essa aliança de fidelidade e de integridade com Deus. Como os amigos de Daniel, eles são fiéis ao Senhor. Você quer me matar, rei? Fique à vontade. Mas nós não vamos dobrar os nossos joelhos a essa imagem. O rei falou, então tá bom, eu vou matar vocês. Só que havia um cerco de proteção sobre a vida dos amigos de Daniel. E sabe qual foi o cerco de proteção? Ali dentro da fornalha. Um anjo começou a passear com eles ali, e o cerco de proteção já estava não lá dentro da fornalha, ele já começou lá fora, porque as pessoas que jogaram, os três que tentaram jogar na primeira tentativa morreram. Eles não conseguiram jogar, eles morreram por causa da temperatura do fogo, ou seja, se eles estavam ali empurrando, morreram. E os amigos de Daniel não morreram porque ali já havia um cerco de proteção sobre eles contra o fogo. E eu acabei de falar aqui que quem trouxe o fogo e queimou aquelas pessoas? O próprio Satanás. Por isso eles foram para o desafio contra Elias. Eles sabiam que eles podiam fazer o fogo descer. Mas Elias estava ali. As trevas não podiam trazer qualquer malignidade. Em nome de Jesus. Por isso, querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos ser realmente pessoas diferenciadas nos dias de hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Devemos se preocupar com o nosso crescimento e desenvolvimento espiritual, não com o nosso senso de crítica, senso de observação à vida dos outros, à vida alheia. Em nome de Jesus Cristo, a gente fica olhando o que o pastor da igreja tal, do que o pastor da igreja tal, do que o bispo, que é o apóstolo da outra igreja está fazendo. Eu não concordo com isso.
Satanás também não concordava com a atitude de Jó, mas ele não conseguiu mudar aquilo que estava na vida de Jó, mesmo tirando num só dia 10 filhos. Os 10 filhos que Jó tinha, todos. Foi um sepultamento de 10 pessoas no mesmo dia, de uma única família. 10 pessoas. Um velório mais triste. E de repente, vem uma outra situação na vida de Jó. Então eu quero, em nome de Jesus Cristo, eu quero orar a Deus hoje, nessa noite, nessa quinta-feira. Estamos entrando agora na sexta-feira, chamada Sexta-feira Santa. Toda sexta-feira para mim ela é santa, ela é consagrada ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo. E um cerco de proteção na tua casa, no teu lar. No Covid, muitas pessoas com pânico, com medo, atraíram as doenças, o mal sobre a sua vida. E o cerco de proteção não era a vacina, é Deus. O cerco de proteção na tua vida das doenças do Egito é Deus. Das malignidades é Deus. Ele pode colocar um cerco de proteção. Teu barco não vai virar, porque Jesus é o nosso cerco de proteção. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Recebe hoje o poder e a unção dessa palavra. Recebe hoje a unção do céu sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é o nosso cerco de proteção, Ele dá a ordem aos seus anjos, Ele coloca o Consolador, o Espírito Santo, Ele já levou na cruz toda a maldição, toda a enfermidade, por isso nós temos a cobertura da igreja e do sangue poderoso de Jesus Cristo. Eu quero te abençoar com essa palavra, eu quero colocar o poder dessa palavra sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Satanás vai olhar e falar assim, essa casa tem um cerco de proteção, essa família tem um cerco de proteção, eu não posso fazer nada contra essa família, eu não posso fazer nada contra essa casa, por isso eu quero te abençoar com essa palavra hoje, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, põe a tua mão poderosa, estende o teu braço forte, Senhor, pelo poder que há no nome santo, poderoso de Jesus Cristo. Ó Deus, que a tua misericórdia coloque um cerco de proteção na vida deste filho que não voltou para casa. Coloca um cerco de proteção, Pai, na vida desse que está internado, está com um diagnóstico. Coloca um cerco de proteção, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Como o Senhor colocou na vida de Davi, quantas pessoas tentaram matar Davi, quantos exércitos tentaram destruir a vida de Davi, mas havia um cerco de proteção contra o espírito de morte, de violência na vida de Davi. Em nome de Jesus Cristo. Oh, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Abraão, quando ele vai com os seus 318 homens, eles tinham um cerco de proteção. Eles entraram no acampamento do inimigo. Dois grandes exércitos que destruíram e levaram cativo Sodoma e Gomorra. Mas a verdade é que aqueles homens, aqueles 318, entraram e saíram com vitória, e nenhum deles teve baixa alguma, porque havia um cerco de proteção. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. Eu declaro o poder e a unção dessa palavra sobre a tua vida. Eu coloco essa cobertura sobre a tua casa, o teu lar. Que você continue com integridade mesmo, com fidelidade diante do Senhor. E que jamais blasfeme contra o Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E que o inimigo possa rugir, mas lá longe, bem longe, mas não possa entrar naquilo que Deus estabeleceu, não possa invadir os teus limites estabelecidos por Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim nós vamos ter um mês poderoso, um mês de vitória,
Assim nós vamos ter um ano poderoso, independente do que possa acontecer nessa nação, nós vamos ter um cerco de proteção como igreja, como pessoas que estão andando com fidelidade diante do Senhor. Eu te abençoo e te envio para essa sexta-feira abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a tua vida. Que Deus coloque graça, poder e unção sobre a tua casa em cada dia, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Boa noite. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Deus abençoe. Boa noite, pastora Carmen. Boa noite a todos. Boa noite, queridos. Boa noite. Amém. Boa noite a todos. Boa noite, bispo. Boa noite. Nosso Senhor. Boa noite a todos. Boa noite. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. O caminho é esse, querido. Às vezes a gente fica preocupado com tantas coisas. Nós temos que nos preocupar com a santidade, com a integridade. Fechar a nossa boca, não blasfemar, tomar cuidado com os nossos pecados, se arrepender mesmo, não praticar novamente, porque aí o inimigo não tem espaço na nossa vida. Amém? Pode falar, pode rugir, pode espernear, mas não vai conseguir em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Isso.